Folha TV, apoio Plainge. É lei. Restaurantes e lanchonetes e outros estabelecimentos vão ter que adaptar os cardápios para se adequar. Já as indústrias de alimentos vão ter que melhorar o rótulo das embalagens para serem mais precisas para não confundir o consumidor. Já no supermercado, o que levar em consideração na hora de escolher o produto? Eu confiro assim os preços, né? O que tá, eu não olho marca, o que tá num preço menor eu levo. Eu olho a validade. Preço e validade são importantes, mas não são os únicos. As letras e os números são pequeninos, difíceis de enxergar e nem todo mundo consegue ler, mas vale a pena perder um tempo com eles. Tem consumidor que já está começando a prestar atenção. A hora aquele que tem mais glúten, menos glúten, né? Porque tem muitos que fazem mal à saúde. Principalmente o glúten, né? A gordura trans, né? E a validade principalmente. E não basta só olhar, tem que prestar atenção em alguns detalhes. É algo que as pessoas não se preocupam. Acho que o alimento sendo doce, nós não temos o sódio. Mas os ingredientes, eles vêm de fonte natural. E os alimentos na fonte, eles já têm sódio. Né? Então, a hora que se agrega todos eles ao mesmo tempo, e às vezes muitos processamentos, mesmo sendo doces, eles são colocados um pouco de sal. Então, eu preciso olhar o sódio por causa da hipertensão. Hoje nós estamos consumindo uma quantidade de sódio muito grande. As recomendações, elas deveriam ser em torno de 2.400 miligramas, e a gente percebe que pacotinhos muito pequenos, porções muito pequenas, às vezes tem 600, 700 miligramas de sódio. Então isso é preocupante. Além do sódio, a professora de nutrição da Unopar, e que também é formada em farmácia, lembra que é bom ficar de olho nas gorduras, principalmente a hidrogenada. Eu acredito que hoje a única coisa que se deve prestar atenção é a quantidade de sódio e a quantidade de gorduras. Fora isso, as pessoas não precisam se preocupar. A quantidade de carboidratos e proteínas, elas são muito pequenas, porque a porção que tem nesse rótulo, ela é também muito pequena. Quando a gente pega, por exemplo, tudo que é de cereais e seus derivados, biscoitos, por exemplo, a porção é de 30 gramas. Né? Como a gente vê, às vezes uma porção dessa tem 3 biscoitos. Então, esses 3 biscoitos, em termos de calorias, isso não representa tanto na dieta. O que vai representar? Bastante na saúde, a quantidade de sódio que tem, a quantidade de gordura trans, a quantidade de gordura saturada. Isso sim é importante. E ainda ela explica que a ordem em que os ingredientes aparecem faz diferença. A lista de ingredientes ela é dada pela concentração de cada produto que é adicionado e ela é em ordem decrescente, então eu preciso verificar isso primeiro. Para não confundir e nem induzir o consumidor a erro, uma lei federal foi aprovada para a padronização dos rótulos dos alimentos prontos. As indústrias vão ter que se adequar até o fim deste ano. A nova lei passa a valer a partir de janeiro de 2014. Então eu pego um achocolatado, por exemplo, o primeiro ingrediente é o açúcar. Então isso já denota a quantidade imensa de açúcar que tem esse produto. E mais, só vai poder usar o termo light, o alimento que for light de verdade, que não significa mais saudável. Com todo mundo querendo produto saudável, as indústrias colocam no rótulo 50% menos disso, isento daquilo, isso é light.
O fato de ter menos sódio, menos lactose, isento de gordura trans, como eles colocam, não necessariamente eu posso dizer que isso é um produto saudável, né? E a própria lei atual, né, essa de 2012, que vai começar a vigorar a partir de janeiro de 2014, ela mostra isso. Tanto que elas estabeleceram quantidades. A hora que eu digo que um produto é isento de gordura trans, ou ele tem baixa quantidade de gordura de maneira geral, eu tenho que verificar se a quantidade de gordura saturada não aumentou. Né? Então, essa informação hoje vai ter que, a partir de 2014, ela vai ter que constar nesse rótulo. Diminuiu a gordura total, mas será que não aumentou a gordura saturada? Às vezes acontece isso proporcionalmente naquela porção. Então, ele vai ser obrigado a informar isso. Então, a população tem que tomar muito cuidado que o fato não é um produto saudável pelo fato de ter pouco ou não ter uma determinada substância. A nova lei também disciplina termos como fonte de e alto teor de. Por exemplo, para ser fonte, eu preciso atender no mínimo 15% das necessidades diárias daquele nutriente. Né? Se ele for de alto teor, essa quantidade dobra, ela tem que atender no mínimo 30% das necessidades diárias. Então, isso é que vai aparecer agora no rótulo. Então, o consumidor ele tem que estar muito atento a isso. E uma lei estadual aprovada em junho já está mexendo com o setor de alimentação, mas o dos comerciantes. Todo o impacto que vem uma nova lei para o setor, o pessoal fica um pouco resguardado, né? Porque é a lei que não pode beber alcoólico, que não pode fumar, que é a lei dos 10%, e agora vem a lei das informações nutricionais. Num primeiro momento, toda a lei que vem para o nosso setor choca, né? Mas com o passar dos anos, e se o poder público nos der esse tempo todo, o empresário também vai se conscientizando que isso é necessário, né? Que ele precisa transmitir isso ao cliente, que ele tem essas informações que o cliente pode comer com segurança. A Associação de Bares e Restaurantes de Londrina vem fazendo um trabalho de orientação junto aos associados. A intenção é que todos estejam preparados quando a lei entrar em vigor no dia 19 de dezembro. Olha, a Brasel recebe todas as leis, né? A Brasel recebe assim de uma maneira bem cautelosa, né? Porque as leis é uma lei benéfica para o setor realmente, mas que a adaptação dela leva muito tempo, ela é muito trabalhosa. É uma lei, a lei estadual 17.604. Ela foi votada em 19 de junho agora de 2013 e ela passa a vigorar dia 19 de dezembro. Então o papel que a Brasel está fazendo é conscientizar os associados que eles precisam desses cardápios com informações nutricionais e que coloca a sua nutricionista, que é a Tanise Pitelli, à disposição para se fazer esse levantamento. Esse trabalho de contagem de calorias e o relato da presença ou não de glúten ou lactose tem que ser feito por uma nutricionista. Se o estabelecimento não tiver, a nutricionista da Brasel vai fazer, mas para os associados. Então é importante, né, cada estabelecimento, cada um trabalha de uma forma. Então, por exemplo, um self-service por quilo, que não tem um cardápio fixo, ele vai ter que calcular de todos os pratos que normalmente ele pode servir. Então, se vamos supor que ele, né, tenha 30 pratos por dia, mas nesses 30 pratos ele tenha, né, um mix, varia em torno de 50 pratos, ele vai ter calculado 50 pratos. Fácil? Não vai ser mesmo, mas a nutricionista vê vantagens na nova lei e dos dois lados. A lei ela exige, né, o valor das calorias, o valor calórico total, e a presença de glúten e lactose, que a gente vê que na verdade é muito importante, né? Hoje 20% dos brasileiros têm intolerância à lactose. Então olha a importância, né, de um estabelecimento poder, né, fornecer essa informação para o próprio cliente. Então é importante para ele conhecer isso, né? Vai facilitar muito para o cliente, vai facilitar também para o próprio proprietário, né? Que já vai saber, já vai ter essa informação à disposição do cliente.